Anafilaxia, reação grave, principalmente em viagem, o que ter na bolsa, o que fazer, como se preparar, quando ir para o hospital e quem deve ter a caneta de adrenalina. Eu sou Fernanda Araújo, sou alergista e imunologista e vim contar aqui para vocês o que fazer em casos de viagem que você tenha uma reação, que nem aconteceu com a doutora Bruna, que estava viajando pelo Peru e teve uma reação alérgica grave após consumir alguns alimentos. Então fica aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. As reações alérgicas, principalmente de alimentos, quando são mais graves, elas costumam ser mais imediatas, mais rápidas, acontecem mais rapidamente depois de você consumir o alimento. Então, no geral, as reações mais graves vão acontecer ali até 2 horas após o consumo do alimento e você vai ter que tomar alguma ação mais imediata. Quais são as reações que você pode ter? A principal e mais vista é as urticárias, aquelas placas no corpo, aquelas placas vermelhas elevadas que aparecem, pode ser no corpo todo ou não, e também angioedema, que é o edema das mucosas. Então, os lábios, as pálpebras, muitas vezes as mãos incham, os pés, e tem pessoas que também podem inchar a parte dos genitais. E o que você vai fazer no caso de uma reação? Se você vai viajar, é sempre importante você ter na bolsa um antialérgico e um corticoide. É claro que você não vai ficar tomando medicação sem orientação do seu médico, mas ele pode fazer para você uma receitinha com alguns dos remédios para você levar, e entre eles são o antialérgico e o corticoide. Quando você vai tomar e quando você vai para o hospital? Se for uma reação que envolve apenas pele, as urticas, às vezes tem o angioedema também, mas que não pega nenhum outro órgão e não te deu falta de ar nem nada, você pode já tomar imediatamente as medicações. Mas se você tem algum sinal de alerta, por exemplo, rouquidão, falta de ar associado, dificuldade para respirar, cansaço, ou mesmo se atingir um outro órgão, como o intestino, diarreia, vômitos, náuseas, aí a gente já considera como anafilaxia. Então é importante você se dirigir imediatamente para o hospital. E se você tiver a caneta de adrenalina, nesse caso você também já vai usar antes mesmo de ir para o hospital. Então toma as medicações, eleva as pernas aonde você estiver, liga para o SAMU e vai correndo para o hospital nesses casos, tá? Como foi uma primeira reação, muitas vezes a gente não está preparado nessa hora. Então, é sempre importante fazer a investigação para ver o que aconteceu, o que te causou alergia, e aí você vai no alergista, vai fazer os exames para conseguir identificar e vai sair de lá com um plano de ação. No plano de ação, a gente lista todos os sintomas, em ordem de gravidade também, e a gente fala quais são as ações em cada caso. Nos casos mais graves, a gente vai fazer a caneta de adrenalina imediatamente, então você vai sair com a receita, com o plano de ação, vai sair também com a bombinha do salbutamol, porque às vezes em casos de falta de ar, até você chegar no hospital, a gente também usa, e o antihistamínico e o corticoide, que são muito importantes. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem a caneta de adrenalina, a gente tem só sob importação, mas tem muitas importadoras no Brasil que fazem isso e a gente consegue. Infelizmente, o preço ainda é muito caro. Mas a gente poderia estar no Congresso uma legislação para conseguir esse acesso pelo SUS e também de disponibilizar em lugares de grande movimentação. Seria muito importante a gente ter isso, né? Não só nos aeroportos, rodoviárias, restaurantes, principalmente. Seria muito bom a gente ter isso, que é onde acontece a maioria das reações. Tem dúvida? Chama aqui, a gente vai conversando e vou tirando todas as dúvidas de vocês também.